E o juiz substituto da 6ª Vara Federal de Brasília, Manuel Pedro Martins de Castro Filho, determinou que Felipe Santa Cruz e a OAB apresentem informações sobre a omissão na defesa das prerrogativas dos advogados de investigados no inquérito 4.781, o inquérito das fake news, que tramita em sigilo no STF. No mandado de segurança que originou a decisão, impetrado pelos advogados de Bernardo Custer e de Sarah Winter, foi informado que houve ofensa às prerrogativas dos defensores, pois foram impedidos pelo relator Alexandre de Moraes de terem acesso à íntegra dos autos, o que é um crime de abuso de autoridade. A Ordem dos Advogados do Brasil emitiu uma nota anunciando em seu site que, graças à atuação da OAB, os advogados já teriam conseguido acesso. A situação apresentada pela OAB, no entanto, foi desmentida pela defesa. A banca de advogados que defende os impetrantes alega que o habeas corpus impetrado pela OAB se restringiu a apenas 4 de um total mínimo de 29 advogados dos demais investigados, o que poderia ser entendida como uma parcialidade do presidente da OAB, pois todos os advogados possuem a mesma prerrogativa. Salientam ainda que o HC impetrado pela OAB ainda não foi julgado, tampouco teve apreciado seu pedido liminar, tratando-se de fake news cometida pela assessoria de imprensa da OAB. Tá então, Zé Maria, a OAB que adora se manifestar até sobre questões políticas, adora defender a liberdade de imprensa, mas no momento em que é acionada, desaparece, né? Quando precisa revelar quem paga os honorários dos advogados do Adélio Bispo, agora que precisa defender esses advogados que não conseguem acessar o inquérito ilegal do Alexandre de Moraes, aí a OAB some, Zé Maria. É um silêncio ensurdecedor. Fica muito claro que a Ordem dos Advogados do Brasil tem lado e tem partido. Quando seus filiados, que aí não entra partido, não é deputado, são seus filiados têm dificuldades, a Ordem dos Advogados do Brasil vê primeiro de que lado está. Este debate sobre as prerrogativas dos advogados é antigo aqui em Brasília. Existe, inclusive, no Congresso Nacional, já aprovado no Senado, dependendo da Câmara, novas prerrogativas dos advogados que podem, inclusive, dar cadeia para juízes e para funcionários públicos que desobedecerem às tais prerrogativas dos advogados. E aí eles tentam criar um ser especial na legislação e, inclusive, dar essas prerrogativas ao imóvel, colocando de forma inviolável o escritório de um advogado. Isso não se dá. O direito da inviolabilidade não pode ser transferido a um carro, a uma sala, a um escritório, mas sim a pessoa. É o direito fundamental, inicial no direito, é o direito à defesa. E não se pode fazer a defesa do que não se sabe do que está sendo acusado. Isso é tão básico em direito, e a Ordem dos Advogados do Brasil ficou em silêncio diante de uma situação tão séria. Precisou um juiz virar público e dizer: olha, advogado, é preciso dizer aqui. E por isso o juiz Bernardo Costa assinou esse pedido oficial à Ordem dos Advogados do Brasil para se posicionar. É preciso defender, acima de qualquer, o pior dos bandidos tem o direito de defesa. O advogado não vai lá dizer: ele não fez isso, mas vai dizer que para tentar reduzir a pena, para tentar qualificar melhor. É assim o direito de defesa. Porque muita gente acha que a defesa é no sentido de negar e colocar o cidadão na rua. Não, é para garantir um julgamento justo. O julgamento justo só existe se houver a defesa, e a defesa só é feita se o advogado e o paciente, né, o réu, ficar sabendo do que ele é acusado. O réu não, o acusado. Então esse é um direito básico. Sobre, Augusto, a palavra volutiva em direito é aquela história da vontade, a decisão da vontade, a decisão pessoal, a vontade de delinquir, o conhecimento. Eles gostam de usar essas palavras, e também um debate antigo. Alguns ministros já devolveram petição porque não trazem essas palavras difíceis. Aí, Fios, e o mais curioso dessa informação que a gente trouxe é justamente essa acusação, né, dos advogados dizendo que o Felipe Santa Cruz cometeu fake news, né, que divulgou como sendo mais poderoso do que era esse habeas corpus aí que a OAB apresentou, né? Não foi bem assim, né?
Pois é, Vitor, mas também não vai a lugar nenhum esse negócio de começar todo mundo a acusar todo mundo de fake news. Isso não quer dizer nada, né? Como já dissemos aqui, calúnia, injúria, difamação, né? Vamos chamar, né? Vamos sair dessa tentação volitiva aí e chamar as coisas pelos seus nomes. Agora, a OAB, o Zé já falou, trata-se hoje em dia, de um anexo do PT. Aí não tem como dourar a pílula, pelo menos a direção nacional. Né? Toda a linha dela é essa. A OAB virou uma CUT. A OAB é a CUT dos dias de hoje. Ela esteve ao lado do PT nos momentos aí recentes mais tenebrosos da história brasileira. Ela esteve ao lado do PT, inclusive, na criação do famigerado fundão eleitoral, que nada mais foi do que a oficialização do Petrolão. Né? Depois que a Lava Jato derrubou o Petrolão e que o PT já tinha vendido o Brasil a um cartel de empreiteiros, o que eles fizeram? Tiraram a pessoa jurídica da campanha eleitoral, com a ajuda da OAB, deram esse golpe, ou seja, roubaram em primeiro lugar, daquela maneira que a gente viu, com um assalto propriamente dito, e depois passaram a roubar do contribuinte com a ajuda da OAB lá no fundão eleitoral. Foi assim que se passou. E teve junto também sempre contra a Lava Jato, sempre tentando ajudar o Lula, facilitar a vida do Lula para sair da prisão. Então essa é a OAB, não tem mais o que dizer. Você, Augusto? Queria conferir, antes de mais nada, qual é o grau de parentesco, se existe, que o Guilherme Fiuza tem com o doutor Heráclito Fontoura Sobral Pinto. Eu perdi o retorno, mas já voltou. Ô, Augusto, o Sobral Pinto, de fato, meu avô, eu procuro não fazer referência a isso, mas eu sei, né, já que você citou, assim, acho que... Por isso que eu perguntei ao Guilherme, porque ele tem modéstia, ele não gosta de festejar coisas que merecem festejo. Então eu escrevi sobre o Sobral Pinto antes de saber que o meu querido amigo Guilherme Fiuza era neto dele. E o Sobral Pinto disse tudo num tempo em que advogados se davam ao respeito, né, e não elegeriam um Felipe Santa Cruz para isso. Sobral Pinto foi o homem que recusou o convite para ocupar uma vaga no Supremo, feito pelo presidente Juscelino Kubitschek, porque ele havia defendido Juscelino numa causa. Olha, vamos dizer que o senhor me nomeou por causa disso, eu não gostaria que isso ocorresse. O Heráclito Fontoura Sobral Pinto recebeu uma cópia de uma carta que ele enviou uma vez ao Augusto Frederico Schmidt, em que ele ensina que o advogado, o verdadeiro advogado, é o juiz inicial da causa. Ele primeiro julga se merece defesa o candidato a cliente e quer saber, então, se ele é culpado, do que ele é culpado, o que ele fez de ilegal ou de errado, e a partir daí ele decide, primeiro, se aceita a causa, segundo, se havia atenuantes a apresentar. Esse é o Sobral Pinto, muito resumidamente, falaremos dele em outros programas, porque merece. Ele disse isso ao Augusto Frederico Schmidt, na carta, no telefonema, e se depois justificou nessa carta. Então, esse é o advogado. Não é o cúmplice. O advogado que mente em favor do réu não merece respeito, o respeito que eu dedico ao Sobral Pinto, que eu conheci muito de passagem, infelizmente para mim, e que fez eu entender que valeria a pena ser advogado. Eu fiz direito até o 3º ano, se eu pudesse ser como ele foi. Ele ensinou que o advogado não pode ser comparsa, não pode agir como comparsa de ninguém, ainda que seja um amigo que tenha cometido o delito. Hoje, os advogados defendem o quê? E essa é a pauta que a OAB se recusa a examinar. Primeiro, eles não revelam a origem de honorários, mesmo quando são sabidamente originários aí de crimes.
Eles entram na cadeia e não admitem ser revistados, como somos todos nos aeroportos. Por quê? Porque eles levam o que não pode ser levado para as cadeias, eles levam drogas, eles levam... Alguns advogados, hein? Não preciso dizer que a maioria não faz isso. Eu estou cheio de advogados da minha família. Telefones, celulares, trazem ordem, levam para fora da cadeia ordens dadas por criminosos. A OAB nunca se preocupou com a existência de um grupo numeroso de advogados formados pelo PCC, pertencem à organização. Então, o Sobral Pinto teria vergonha de todos eles, né? E eles não ousariam defender essas teses, sob pena de receber uma das cartas inesquecíveis que o Sobral Pinto escreveu, dizendo apenas a verdade e dizendo como é que deve se comportar um advogado honrado. O Juscelino dizia que ele foi poupado por Deus do sentimento do medo. Esses advogados foram poupados, dispensados por eles próprios do sentimento da vergonha.